Fala pessoal, hoje dia 28 de fevereiro, um dia depois da morte da minha mãe. Eu resolvi gravar esse vídeo porque estou recebendo muitas mensagens de clientes, amigos, conexões, membros aí do grupo Operação de Elite, né? Amigos da Bus 64, amigos do canal Pode Bus 64. E aí eu resolvi gravar esse vídeo primeiramente para agradecer a Deus, para agradecer todas as mensagens de apoio que a gente recebeu, né? Mas contar também um pouquinho da história desse câncer, né, que levou minha mãe em tão pouco tempo, e compartilhar essa experiência, né? Um dia depois eu tô aqui no estúdio da Bus 64 e eu vou contar um pouquinho para vocês. No início do ano a gente descobriu um comportamento, né, diferente da minha mãe. Ela sempre muito alegre, sempre muito preocupada, sempre participativa, né? Alguns amigos aí conhecem ela pessoalmente aqui do estúdio das gravações do Pode Bus 64. Outras pessoas conhecem ela dos cursos, né, do curso de gestão de operação. Ela estava sempre presente comigo, uma grande parceira. E no início do ano a gente descobriu esse comportamento diferente, né? Ela não estava com a mesma frequência, com a mesma velocidade, e aí a gente foi investigar. Logo no outro dia a gente marcou o neuro e aí fizemos uma tomografia, e a tomografia já demonstrou um tipo de câncer não tão comum, né? Um tumor no cérebro chamado glioblastoma. E o diagnóstico foi muito rápido. Eu recorri a um amigo médico para que visse o estado do exame antes mesmo de ter a consulta com o neuro, né? Antes de levar isso lá no convênio dela. E aí esse amigo falou: esse é um câncer muito raro e que normalmente não tem radioterapia, não tem quimioterapia, não tem cirurgia que resolva ele. É um câncer maligno e muito difícil de lidar, muito agressivo e muito veloz. E esse meu amigo estava certo, infelizmente, né? Demos um andamento na consulta já um dia depois com o neuro, e aí foi pedido uma ressonância magnética, que aí deu mais detalhes sobre o tal câncer, né? O tal tumor que tinha pela ressonância, pela tomografia ele apresentava 4,5 cm, pela ressonância, que eu acredito que foi 3 dias depois, se eu não me engano, a ressonância, ele já tinha 4,7 centímetros, então ele já tinha crescido em 3 dias, né? E aí a gente deu início, né, em outras investigações de tomografia para outras partes do corpo, como é o abdômen e o tórax, né? E no primeiro momento ele era um câncer primário no cérebro e não aparecia com metástase em outras partes do corpo. Então era teoricamente um câncer raro, porque normalmente ele não é primário na cabeça, né? Quando o câncer ele começa na cabeça, normalmente ele advém de uma outra parte do corpo, de uma metástase de um outro órgão que está sendo afetado. Mas a gente já descobriu então que ele era raro, perigoso e muito agressivo. E aí demos o início na internação, né? Minha mãe já não estava andando normal, mas ela ainda conversava um pouco. Ela foi perdendo a cada dia os movimentos, né? O movimento das pernas ela perdeu logo ali no segundo, terceiro dia, e aí já foi para a cadeira de roda. E aí fizemos uma internação para uma investigação. Analisaram, deram os medicamentos, né? Um medicamento para reduzir a pressão do cérebro e um anticonvulsivo. E aí então, com mais um dia de hospital, falaram: a gente não sabe, é um tumor que pode crescer muito rápido, mas como ela está instável, ela pode ir para casa e vai tomar esse medicamento. Ela teve uma melhora, né, com tratamento no hospital, nessa primeira internação. E aí procedemos com a alta e levamos ela para casa, mas ela já também não andava. Então aí providenciamos
uma cama de hospital que tivesse regulagem para facilitar, né? Uma cadeira de banho, uma cadeira de roda. Fizemos alguns ajustes na casa para dar o banho, eu tirei porta do banheiro, né? Tiramos alguns móveis, tiramos um sofá onde ficou o lugar da cama e daí iniciou o tratamento da minha mãe em casa, né? Ela passou alguns dias bem. Hoje eu analiso isso como um presente de Deus, de ter permitido que a gente pudesse aproveitar esse momento com ela, mesmo que a gente aproveitou a vida inteira, mesmo que ela era muito próxima, mas a gente sabia que tinha um relógio, segundo os médicos aí, que estava contando o tempo. E a gente só queria viver o melhor desse tempo que a gente tinha com ela, né? Apesar de nunca perder a fé, que podia haver um milagre e que algo milagroso pudesse acontecer, né, com a graça de Deus, mas a gente seguiu vivendo e fazendo vontades dela e cuidando, né? A família inteira se mobilizou, né? Família grande, unida, muitos amigos. Teve um momento que ela falava que nossa casa estava parecendo uma festa, e ela adorava esse movimento, queria fazer comida, queria ter mesa de café o tempo inteiro para todo mundo que fosse visitar ela, e a gente fez tudo isso do jeito que ela queria, né? Com o tempo, mesmo com os remédios indicados, a gente já tinha uma consulta marcada para alguns dias para frente, mas aconteceu uma piora, e aí minha mãe começou a ter outros comportamentos, né? Ficar mais lenta, mais sonolenta, né? Ter dificuldade de movimentar os braços, né? Na mastigação, né? E aí a gente resolveu retornar para o hospital, e foi assim que a gente fez. Aí iniciou a segunda internação. Nessa segunda internação, refizeram a tomografia do crânio, do tórax e do abdômen, né? E antes de fazer a ressonância, a própria tomografia já indicava que havia metástase do câncer, que a princípio tinha começado no cérebro, na cabeça, e que já estava no pulmão. Já existiam 2 nódulos no pulmão, de 1,5 cm aproximadamente cada um, né? E aí a gente entendeu a velocidade e a agressividade dessa doença. E aí seguimos para o tratamento. Não vou lembrar exatamente todas as datas, mas ela teve uma internação de 3 dias no primeiro momento, ficou aproximadamente uma semana em casa e depois retornou para o hospital. E aí foram 20 dias de acompanhamento, né? A família toda se mobilizou, minhas irmãs, em especial a Janinha, que muitos conhecem aí, cuidou dela 24 horas por dia. Eu, entre trabalhos e tempo, passava no hospital, passava na casa do meu pai, para também ficar um pouco com ele. E foram dias difíceis, né? Vivemos dias muito difíceis no hospital, numa doença que não para de crescer e que não tem cura, segundo os médicos, não tinha cura. A velocidade de crescimento dela era muito rápida. Nesses 20 dias, aos poucos, minha mãe foi perdendo movimentos, foi perdendo sensos, né? Foi perdendo o movimento da mão, deixou de falar, deixou de abrir o olho, passou a não conseguir se alimentar mais. E aí entra a sonda, modificações de remédios, por fim, o anticonvulsivo deu uma alergia, e aí tiveram que trocar. Fomos para aumento de morfina, já estava com a morfina no final, e depois agora nos últimos dias, um sedativo. Minha mãe chegava a ter mais de 1 minuto de apneia, né? Só o coração batia e o pulmão funcionava, estava sendo alimentada por sonda, ela não tinha mais nenhum tipo de reação, e aí ela ficava sem respirar por 1 minuto. Eu cheguei a contar no relógio, estava ali no suporte. Os médicos, os enfermeiros foram anjos também na nossa vida, não tenho o que reclamar do convênio. Foi maravilhoso o nosso atendimento, assistente social, a Anice, se esse vídeo chegar nela, ela vai saber. Ela acompanhou muito de perto, né? O hospital liberou visitas 24 horas, tinha hora que o limite era 2 pessoas, tinha hora que tinha 6 pessoas no quarto da minha mãe, para estar ali acompanhando e dando
né, o acolhimento, não só para ela, mas para a gente, né, principalmente para minha irmã, que estava ali 24 horas por dia, bem dizer. E é isso. E aí, no dia 26, à tarde, eu estava aqui no estúdio, minha irmã me ligou e falou, vem para cá, porque a mãe piorou muito. E o médico falou que é uma questão de horas, né? Então, eu saí correndo daqui, fui para lá. E cheguei lá, ela tinha piorado realmente. Aumentaram o sedativo, aumentaram a morfina, tiraram a sonda de alimento que ia pela via aérea, né, pelo nariz, e passou a ser alimentada só com soro mesmo. E aí parecia que a gente vivia um filme de terror, vendo um sofrimento, sabendo que a gente estava fazendo tudo que a gente podia, né, com fé, com oração, com as atitudes, com os médicos, né, com todo o suporte do hospital, dos amigos, né, mas infelizmente, no dia 26, eles falaram que ela tinha poucas horas de vida, e eu fiquei até a madrugada, lá até 1 e pouco da manhã. Depois levei minha irmã em casa para ela tomar um banho, para ela tomar um lanche, e ela quis voltar, e depois retornei para o hospital com ela. E aí a minha outra irmã foi embora e eu também fui para casa, porque no outro dia tinha compromisso aqui no escritório. Mas às 9h30 da manhã, quando eu ia iniciar uma reunião online aqui de mentoria, minha irmã mandou mensagem avisando. E aí a gente tinha perdido. E aí de fato, a gente tinha perdido a minha mãe. A nossa mãe, nossa amiga, a Lulu de todo mundo. A Lulu de todos da família. E ontem, né, tivemos um velório rápido, de 2 horas apenas. A gente não queria ampliar mais o sofrimento. E depois dessas 2 horas de velório, minha mãe foi cremada, né, no cemitério da Colina, aqui em São Bernardo do Campo. A gente não quis ampliar o velório, até porque já estava todo mundo muito cansado com aquela situação, e a gente entendia que ela tinha descansado, né, que aquilo era o melhor para ela naquele momento, que a gente não queria ver ela sofrendo como ela estava. Mesmo assim, o velório encheu de gente, saiu gente de tudo quanto é lado, né, da família, dos amigos e amigas da minha mãe, dos meus amigos, dos clientes, das conexões, das empresas de ônibus estavam lá, mandaram muitas flores. Queria agradecer demais a todos que estiveram lá, né, o pessoal da Next Mobilidade, o pessoal do Grupo Vida, da Nubio Azul e Viação Após Tavares estiveram lá pessoalmente. Alguns amigos próximos, né, alguns queridos aí do grupo Operação de Elite, alunos do meu curso apareceram por lá, né, a equipe da Bus 64 e da Amplitude, que mandaram também flores lá, com uma faixa e a nossa mensagem de que estaremos juntos até depois da última viagem. Talvez aí isso fez sentido para muitas pessoas que não entendiam o que eu queria dizer com isso, né? A família toda, minhas tias que estiveram lá, meus tios, primos, que também mandaram flores, aos outros amigos. Eram muitas pessoas, né? Eu achava até que com esse curto tempo para tudo acontecer, não daria tempo de tanta gente chegar para acolher a gente nesse pior momento da vida. É isso, minha mãe descansou, e eu fiz questão de contar um pouco dessa história aqui, porque outros amigos já passaram por isso, outras pessoas não têm ideia do que é o câncer, mas eu queria também deixar uma mensagem aqui de por que eu estou no escritório hoje, o que eu estou fazendo aqui, né? Se minha mãe faleceu ontem, eu já passei na casa do meu pai,
vi minha irmã. Vou sair daqui agora e ver minha outra irmã. E a gente está sempre unido, sempre estivemos unidos e vamos continuar. Mas eu queria deixar uma mensagem e eu entendi há algum tempo. Eu nunca fui perfeito, né? Dei trabalho para minha mãe quando era mais jovem, mas nos nossos últimos anos a gente só tinha felicidade juntos e ela sempre falou. No velório eu descobri por amigas delas que o quanto que ela falava para mim sobre o amor, sobre o orgulho que ela tinha, o pai de família que eu virei, do profissional que eu era, do filho, do irmão, e que ela sempre disse que era muito orgulhosa, que estava sempre junto de mim. Mas eu acabei descobrindo também por outras pessoas que ela falava muito mais para as outras pessoas do que para mim. Isso, de alguma forma, mexeu com o meu coração. E minha mãe adorava me ver trabalhando, né? Até porque eu dava todo o suporte que ela precisava sempre. E aprendi com ela essa questão do auxílio ao próximo, né? Algumas pessoas estão aqui, são colegas, parceiros, amigos, e que a gente auxilia com a parte profissional da forma que a gente pode. E eu aprendi isso com a minha mãe, o amor, a felicidade. E eu resolvi que eu não ia carregar o luto por muito tempo. Eu acho que o luto é um direito e é necessário para todo mundo que perde um ente querido. Mas eu tinha e tenho certeza que minha mãe, lá do céu, ela tá feliz em saber que eu tô firme e forte, cuidando da família e seguindo com a vida, né? E com os propósitos de Deus e com os valores da família que eu vou levar e preservar até depois da última viagem. Eu vou deixar um videozinho aqui que eu recebi hoje pela manhã. O primeiro contato que eu tive com a minha irmã, ela tá em posse do celular da minha mãe, e as redes sociais, apesar de pouco movimentadas, o celular da minha mãe tem tanta coisa bonita nossa lá. E minha irmã mandou um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês assistirem e que para mim é importante para me dar força nesse momento tão difícil, né? Eu queria agradecer a todos vocês que ouviram essa mensagem até aqui, agradecer a Deus primeiramente, agradecer meu pai, minhas irmãs, meu irmão, toda a família, minha esposa, meus filhos, que é quem dá força pra gente continuar. E Dona Lúcia, lá do céu, vai ter orgulho da gente aqui, tentando ajudar, sempre. E vamos carregar esse legado. É isso, gente, foi dias difíceis, meses difíceis aqui na nossa vida, mas a gente não pode parar. E é assim que ela gosta de ver a gente, trabalhando, fazendo festa, se divertindo. Minha mãe era uma contadora de história, ela adorava, ela tinha um humor ácido e adorava também contar histórias e tirar onda com todo mundo. Quem conheceu aqui no estúdio teve oportunidade. E é isso, vou carregar a Dona Lúcia aqui no meu coração. Fiquem com Deus. Beijo pra família, beijo pros seguidores, pros alunos do curso, pros colegas aí do Podbus 64, clientes e parceiros da Bus 64. Obrigado pelas mensagens e a gente vai seguir aqui até depois da última viagem. Fiquem com Deus.